Olá, saudações aqui do programa Respostas que está reiniciando aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que traz esperança. Nós queremos sempre transmitir a mensagem do Evangelho, uma mensagem que é capaz de chegar aos corações, se expandir também para a nossa sociedade e nossa comunidade. Programa Respostas, mais uma vez então aqui pela TV Imaculada, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma saudação carinhosa a todo o pessoal de Campo Grande, mas se você é de fora do Brasil, porque olha, nós temos um público já considerável fora de Campo Grande. Nossa saudação, de vez em quando vem um abraço até lá do Nordeste, que coisa boa, que alegria, gente. Então nós temos 3 blocos nesse programa, ele funciona mais ou menos assim, 3 blocos, não sei se você já conhece o programa. Se já conhece, se participa conosco, seja muito bem-vindo, mas se não conhece, seja bem-vindo também. O nosso programa, ele tem no primeiro bloco uma reflexão a partir de um tema contemporâneo, um tema onde a igreja, com o seu olhar nascido do Evangelho e da sua tradição, ilumina. Então há uma iluminação de um tema a partir da perspectiva cristã. Claro, aqui no caso especificamente da Confissão Cristã Católica. E depois nós vamos no segundo e terceiro bloco responder as perguntas que vocês nos enviam. E a gente tem recebido, inclusive nas reprises dos programas, perguntas, saudações. Que bom que vocês estão participando conosco. E eu já aproveito, já no início hoje do programa, para falar o telefone para vocês, 993470532, 993470532, ainda nesse programa. Se tiver uma pergunta aí na ponta da língua, manda pra gente, tá certo? Muito bem, e agora nós vamos para a reflexão sobre o tema de hoje, um tema contemporâneo. Nós já estamos refletindo, já faz um tempo, que a luz do Evangelho, a luz da fé, ilumina as diversas realidades que compõem nossa existência peregrina neste mundo. E nós estamos olhando os princípios orientadores da vida econômico-social. Estávamos trabalhando esse tema e agora hoje nós vamos passar para um outro subtítulo, e quando eu falo que é um subtítulo é o tema específico do programa. O programa de hoje, o tema nesse primeiro bloco, claro, é a atividade econômico-social e o reino de Cristo. Atividade econômico-social e o reino de Cristo. Olha só quanta coisa importante a gente percebe que a nossa fé consegue iluminar, consegue trazer luz para que nós possamos implantar o reino de Cristo e o reino de Deus. E aí a gente precisa entender muito bem para não confundir ideologicamente esse reino com qualquer reino humano ou partidário, porque aí a gente complica o meio de campo, mistura religião e política com P minúsculo e aí as coisas vão por um mau caminho, aí a gente confunde o que é de César e o que é de Deus. Cuidado, isso é muito perigoso, muito perigoso. Então nós vamos agora para a leitura. Primeiro a gente quer que você tenha contato com o texto, tá? Não quero que eu fique aqui no programa só falando da interpretação que eu faço, se você não teve contato com o texto. Então nós vamos juntos nessa caminhada, tá certo? Vamos passar agora então para a leitura do texto, na fidelidade à fonte desse texto da igreja, e depois na sequência a gente continua e retorna à reflexão. Alguns princípios orientadores de toda a vida econômico-social. A atividade econômico-social e o reino de Cristo. Os cristãos que desempenham parte ativa no atual desenvolvimento econômico-social e lutam pela justiça e pela caridade, estejam convencidos de que podem contribuir muito para o bem da humanidade e a paz no mundo. Em todas estas atividades, quer sozinhos, quer associados, sejam exemplo para todos. Adquirindo a competência e experiência absolutamente indispensáveis, respeitem a devida hierarquia entre as atividades terrenas, fiéis a Cristo e ao seu Evangelho, de maneira que toda a sua vida, tanto individual como social, seja penetrada do espírito das bem-aventuranças e especialmente do espírito de pobreza. Todo aquele que, obedecendo a Cristo, busca primeiramente o reino de Deus
Recebe daí um amor mais forte e mais puro, para ajudar os seus irmãos e realizar, sob o impulso da caridade, a obra da justiça. Gaudium et Spes, número 72. Algumas teclas que a gente bate aqui no programa Respostas acabam sendo ênfases, a gente tem consciência disso. E quando é que você sublinha uma tecla? Por que você escolhe uma ênfase? Porque a gente entende que boa parte da interpretação de cristianismo que as pessoas têm na mente são interpretações redutivas do cristianismo. Redutivas por quê? Porque boa parte da nossa espiritualidade contemporânea, e as músicas expressam isso de maneira muito clara, nós estamos sublinhando hoje o aspecto intimista da fé. Inclusive, quando a gente faz as discussões sobre Estado laico, quando se delega a religião em uma compreensão laicista e não laica, porque o laicismo, o ismo é o problema, a religião é relegada ao mundo privado, ao mundo do eu, como se ela não tivesse nada a dizer em relação às questões sociais. Como se o Evangelho não iluminasse todas as questões da existência humana de maneira integral. Então temos uma lacuna hoje na formação das pessoas. A doutrina social da Igreja integra o patrimônio de fé e de tradição da nossa fé. Vou repetir. A doutrina social da Igreja integra o patrimônio da tradição de nossa fé. E ela é uma ilustre desconhecida e muitas vezes a ênfase exagerada no eu, numa compreensão bastante narcisística daquele salve a tua alma, acaba, por vezes, realmente esquecendo toda uma outra parte do cristianismo que é importante. E por isso que eu me sinto muito feliz de ler esses textos, porque é um texto da Igreja, não é um texto que eu inventei. É um texto que exprime a consciência da Igreja hoje. E com muita tristeza a gente percebe que boa parte dos pregadores, sobretudo no campo da espiritualidade, desconhecem completamente a doutrina social da Igreja. Me parece que Deus se torna o uso instrumental da religião e de Deus como se a religião fosse uma simples terapia para a psique. E aí a gente confunde o meio de campo e começa inclusive a acusar o próprio Papa, que está tentando mostrar uma visão integral da fé, como se ele estivesse fora exatamente desta tradição da qual ele é o primeiro e grande defensor. Então aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa ênfase que eu faço não seria necessária se nós tivéssemos hoje uma visão equilibrada do cristianismo. Isso tudo por causa daquilo que eu já li. Está aqui. Vamos lá? Os cristãos não estão alheios aos problemas do mundo. A Gaudium et Spes, esse documento que nós estamos lendo, como é que ela começa, gente? As alegrias e as esperanças, as dores e as tristezas, as angústias e as alegrias do homem de hoje, do homem contemporâneo são, aí vai, as alegrias e as tristezas, as angústias, as esperanças dos discípulos de Cristo. É uma igreja que não vive alheia ao mundo e aos problemas. E por isso que você vai ver logo está chegando a próxima campanha da fraternidade. Parte dos cristãos vão começar a dizer, mas o que isso tem a ver com a nossa fé? Agora você vai perceber que esse problema aparece, essa lacuna aparece na fala de um certo grupo na igreja. Por quê? Porque eles desconhecem completamente e atribuem aqueles elementos que são constitutivos do patrimônio da fé como se fosse matéria ideológica. Isso é um problema gravíssimo que nós estamos vivendo nesse momento. As pessoas não entendem quando, por exemplo, o que nós temos a ver com um problema ecológico? A começar que uma das lacunas da nossa formação teológica dos cristãos é a teologia da criação. A criação, o mundo é obra de Deus. Isso não diz nada para a nossa fé. Então, quem vai ler a Gaudium et Spes vai perceber que a igreja aponta para o céu, aponta para as realidades divinas, mas não ignora as realidades terrestres. Não ignora a realidade da terra, a realidade do mundo. Então, olha só,
os cristãos que desempenham parte ativa. Os cristãos não são no mundo meros espectadores, tá? Parte ativa no desenvolvimento econômico, social e lutam pela justiça e pela caridade. Por que nós crucificamos os cristãos que lutam pela justiça e pela caridade? Gente, isso é consequência da fé. Não é por ideologia do partido, de A ou de B. Isso é um elemento da fé. Lutam pela justiça e pela caridade. Olha só, estejam convencidos que podem contribuir muito para o bem da humanidade e a paz do mundo. Contribuir para o bem da humanidade e a paz do mundo. E é interessante que aqui, nesse momento, me veio o pensamento da frase de Jesus: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Olha só, luz do mundo, sal da terra. Não está falando aqui sal do céu. Porque no céu, quem vai nos iluminar todos é a luz direta de Deus. Aqui nós nos tornamos expressão, representação dessa luz para o mundo. Por isso que o documento na sequência vai dizer: os cristãos sejam exemplo. E tem um determinado momento que Jesus joga com as palavras, né? Sobretudo João, né? Porque João é o mais complicado. Eu falo sempre, quando tem o Evangelho de João para fazer homilia, eu falo: ai, meu Senhor amado, né? Não é fácil, porque João diz uma coisa e ele está dizendo 30 ao mesmo tempo, né? Jesus disse em um determinado momento: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Olha só. Depois ele passa a bola para nós. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vocês estão percebendo que isso tudo é o Evangelho. É o Evangelho que está pedindo que o cristão ilumine o mundo. Possa contribuir para o bem da humanidade, para a paz no mundo. E aí ele vai dizer também, o documento na continuidade, que em todas estas atividades, quer sozinhos, quer associados, sejam exemplo para todos. E agora, olha só, o cristão não vem uma infusão direta do Espírito Santo. Naquilo que diz respeito às realidades terrestres, existem os meios que Deus criou. Primeiro, o caminho ordinário das coisas. Olha só, adquirindo a competência e experiência. Gente, não é porque a pessoa é religiosa que ela é competente para fazer alguma coisa. Não. E aqui, por favor, não vamos entender que esse discurso é ligado à política partidária e está dizendo para padres e pastores que enveredem pelo campo da política partidária. Eu rezo, espero que um dia sejam proibidos de cargos eletivos padres e pastores. Essa é uma oração que eu faço todo dia. Não é o nosso campo, mas você cristão leigo, você cristã leiga, esse é o campo. Vai para a batalha. Queremos um mundo melhor, esse é o sonho de Deus, né? E isso não está absolutamente deslocado da salvação da minha alma. Sim, você não pode esquecer isso, mas exatamente a alma salva, ela quer salvar, ela quer iluminar, ela quer santificar. Então, olha, respeitem, tenham experiência e competência. E outra coisa, respeitem a devida hierarquia entre as atividades terrenas. O clericalismo é uma tentativa de politização a partir de uma visão fundamentalista da religião. É a religião que quer o poder. O clericalismo é campanha para que a religião volte a ter poder. No Brasil isso está muito presente e é uma força perigosa, perigosíssima, eu diria. Respeitem a hierarquia das devidas instituições. Respeito. E fiéis a Cristo e ao seu Evangelho. Essa é a nossa fidelidade fundamental, né? De maneira que toda a sua vida, tanto individual como social, seja penetrada pelo espírito das bem-aventuranças. E o documento até ressalta a bem-aventurança do espírito de pobreza. Né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino. Então, obedecendo a Cristo, fiéis ao Evangelho, busquem primeiro o reino de Deus, para receber daí um amor mais forte e mais puro, sem interesses. Isso que é bonito, né? A gente perceber que quando é o amor de Deus que nos impele a lutar pela justiça, a lutar pelo bem, a lutar pela vida, né? Isso significa que nós estamos aqui já vivenciando
vivenciando o Evangelho, fazendo do Evangelho o fermento que move essa massa. A massa que é, quando essa massa cresce pelo fermento do reino, significa que esse reino chegou também para nós e espera, com certeza, sua plenitude na realidade escatológica. Chegamos ao fim desse primeiro bloco e nós vamos agora para o intervalo e voltamos na sequência. Até daqui a pouco. Já estamos de volta, segundo bloco do programa Respostas, e eu já quero passar para você o telefone, porque nós temos ainda esse bloco, depois o outro, 993470532. Gente, você pode enviar seu abraço, sua mensagem, sua pergunta, tá certo? Isso é importante para nós, 993470532. E começando essa segunda parte do programa de hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês, já que vivemos aí um momento um pouco tenso em relação às discussões na Suprema Corte sobre a questão da descriminalização do aborto, e penso que o grito da igreja pelos nascituros é muito oportuna e necessária, exatamente quando eu falava agora há pouco, vós sois sal e luz da terra, significa que o cristão, ele combate o mal, não pelas forças do mal. Então, nesse sentido, aqueles discípulos que pediram para Jesus descer fogo sobre os samaritanos que não acolheram Jesus, não receberam, está no espírito de muitos cristãos, de reagir com as mesmas armas, né? Ofensa, juízos escatológicos, né? Mas não. Por quê? Porque a ênfase da igreja não é dizer não ao aborto. A ênfase da igreja no seu grito, e é um grito que tem que ser dado, é por causa da defesa da vida. E essa defesa da vida, ela não pode hoje nós podemos dizer com toda certeza de que ela não se abre exceção em nenhum caso, nem mesmo quando achamos ou defendemos que o Estado tem direito de vida e de morte de um cidadão com a pena de morte. A igreja não admite mais a pena de morte. O catecismo nos deixou bastante claro. Então, não há situação em que esta vida pode ser tirada. Não estou falando aqui de legítima defesa. Legítima defesa não é direito de matar, é direito de se defender, que por causa da proporcionalidade da força que tem que empregar-se para se defender, por vezes acaba tirando a vida do outro. Mas não é o objetivo da legítima defesa matar. É o direito à autodefesa da própria vida. Então, em nenhuma condição, nenhuma quer dizer isso. Nenhuma. E nesse sentido, o grito da igreja ele é vivido também nas realidades locais, nas dioceses. E aqui na Arquidiocese de Campo Grande, nós vamos ter a caminhada pela vida contra o aborto. Vai ser agora, né? A data é agora o próximo domingo, né? Exatamente, faltam 3 dias. Ontem, esse recado era de ontem, né? E nós estamos aí juntos, caminhada pela vida contra o aborto. Qual que é a programação, se você quer participar conosco? O início da concentração vai ser às 8h30, tá? Às 8h30. Depois, caso você venha de carro, é preferível às 9 horas. 9h30 vai ter uma oração inicial antes dessa caminhada. A caminhada vai acontecer das 10 às 11, com encerramento às 11h15. Avenida Afonso Pena, né? Da Pedro Celestino até o Parque dos Poderes, né? Depois esse é o trajeto que vai ser feito, né? As vias estarão restritas até às 9 horas devido à corrida do Pantanal. O pessoal está pedindo também para vir de camiseta branca, né? De camiseta branca. Isso é importante. Eu vou me informar melhor na hora da pausa também,
para passar para vocês o local da concentração que eu não estou achando aqui, tá? Mas logo em seguida eu passo para vocês, tá certo? Passo também o trajeto. De qualquer forma, as informações principais também já estão presentes, né? A caminhada das 10 às 11 pode chegar a partir das 8h30 e 9h30 vai ter uma oração antes da partida. Então, Caminhada pela Vida contra o Aborto, aqui uma iniciativa da Arquidiocese de Campo Grande, e penso que todos os cristãos estão convidados a participar, tá certo? Então depois eu fico devendo essas informações aí para vocês, tá certo? Gente, nós estamos agora na segunda parte do nosso programa, onde nós começamos já a responder as questões, mas também responder os abraços. E esse abraço aqui chegou apertado e vai de volta apertado da nossa parte, porque a dona Aparecida Maria Kanashiro, do bairro São Francisco, diz que adora assistir, gosta muito de assistir o programa Respostas e pede um abraço. Olha, a gente vai atender o pedido da senhora, mas a gente vai fazer mais do que um abraço. Mas vamos dar mais do que um abraço, uns 3, mas daqueles bem demorados. Tá certo? Muito obrigado, dona Aparecida, por esse carinho, tá? Pela sua participação no programa Respostas. Que bom, fico muito feliz. E esse abraço, vai aquele abraço, sabe aquele abraço demorado? Não é aquele abraço que a gente abraça e já a mão nas costas assim, tipo batendo para dizer termina, termina, termina. É, porque diz que o corpo fala, né? Não sei aí, não sei. Dizem os psicólogos, né? Não, eu não quero que esse abraço termine, não. Um abraço forte, né? Um abraço muito forte, Aparecida. Obrigado pela sua participação, tá certo? Gente, uma pergunta que nos chegou, que vai ser muito oportuna nesse tempo que a gente está vivendo. Porque a pergunta da Joana lá no centro vai servir de baliza para a gente tratar de diversos assuntos nesse momento tão complicado da realidade da comunhão intraeclesial, dentro da própria comunidade. Eu digo isso até com uma certa tristeza, porque a proposta de Deus é uma proposta de paz, né, de harmonia. Mas dentro da própria casa nós estamos assim num clima bastante tenso por conta da confusão entre religião e política que paira hoje sobre nossas comunidades. Isso tem trazido consequências desastrosas e as pessoas começam a achar normais coisas que não são normais para um católico, como por exemplo falar mal do Papa, e achar que isso é conciliável com o seu entendimento de tradição, que na verdade é um entendimento ideológico que foi vendido e a pessoa comprou, tá? E eu vou dizer uma coisa, ideologia tem de um lado, tem de outro. Quem não tem ideologia, essa cadeira aqui que eu estou sentado, essa mesa aqui que eu estou até apoiando demais, né? Essa mesa que eu estou sentado aqui, ela não tem ideologia. Eu e você temos, porque a ideologia nós temos em duas acepções. A acepção negativa, que é o ideológico, aqui quer dizer é o aspecto negativo da concepção de ideologia. Uma ideia que é extremista e que quer impor-se a uma realidade que não é respeitada. Agora, a ideologia como sistematização da nossa visão de mundo, todo mundo tem. Isso depende da forma da criação, quantos irmãos teve, nossa história, nossa biografia, nossa visão de mundo, que ela é mediada pelo contexto e pela vida que nós levamos. Aquilo que a gente pensa, qual que é o sistema que organiza a nossa visão de mundo. Essa é a acepção normal, né? Então, há um problema muito sério hoje dentro da igreja, tá? E por que eu fiz toda essa introdução? Porque isso tem tudo a ver com a pergunta da Joana. A Joana pergunta, padre, o senhor prefere o Papa Bento XVI ou o Papa Francisco? Joana, provavelmente se você chega a fazer essa pergunta, é porque com certeza você já acompanhou, sobretudo nas redes sociais, as cruzadas, né? Ora por um, ora por outro. Eu digo que já em primeiro lugar, nós não temos que fazer, não é ou Papa fulano ou Papa ciclano, é o Papa Bento XVI e Papa Francisco.
Vejam, as tendências dentro da igreja, elas são normais até certo ponto. Porque a tendência, ela nasce de uma certa ênfase, baseada nas escolhas da visão ideológica da pessoa. Então é óbvio que quando eu falo de preferência por um papa e por um outro, depende em que área. Porque se é a área, vamos assim dizer, das experiências pessoais, onde eu prefiro, né, num sentido pessoal, subjetivo, né, um papa mais teólogo do que um papa mais pastor, estas são concepções que estão no nível das escolhas pessoais, tá? Mas aqui a gente já tem que tomar cuidado, por quê? Porque a tendência, ela tende a enfatizar um aspecto da realidade esquecendo do todo. E se nós falamos de uma hierarquia de verdades, por vezes a tendência, quando ela se extremiza, ela normalmente tende para uma visão uniformizante do catolicismo. O que é uma visão uniformizante? Quem não for assim não está na verdadeira igreja. O termo verdadeira igreja aqui é usado exatamente para dizer: eu acredito e eu vivo somente na minha concepção, na minha bolha. É a minha bolha que estruturou uma visão de cristianismo que, se está fora daquilo, aí vem os julgamentos, está fora da tradição, está fora da Sagrada Escritura. Então, no extremismo, todos eles, de A e de Z, eles se tocam. E aqui você começa a fazer uma seleção. Toda pessoa ideologicamente organizada, ela começa a ser seletiva. E aí já não importa mais a realidade, mas vai se buscar pescando elementos de um e de outro, mas somente daquilo que nos interessa. E o que nos interessa? Aquilo que reforça a imagem que eu tenho da igreja. Daquilo que eu já tenho introjetado, porque no fundo, as pessoas hoje introjetaram o espírito do subjetivismo moderno que entroniza o ego, de forma que eu me torno o Papa. O eu se torna a autoridade máxima, colhendo essa época de relativismos, grupos extremistas que ganharam muito campo, sobretudo porque tem uma facilidade, muita providência por trás, estão investindo radicalmente para fazermos pensar que ser católico é ser daquele jeito. Lê do engano. E aqui a gente percebe o oportunismo, Joana. Sabe, quando eu estava em Roma, era o Papa Bento XVI. Como a gente percebia que a visão externa que a gente percebia do Bento XVI era uma visão rotulada. Rotulada pelos dois grupos, progressistas e conservadores. Quem deles amava realmente o Papa? Não sei. Mas, por um lado, tinha os grupos que diziam: ele é o nosso Papa porque ele é um Papa conservador. Aí você coloca o rótulo, pá, a etiqueta, ali. Você não olha mais nada fora do rótulo da pessoa. O outro lado não fez diferente. É o Papa perseguidor das ideias progressistas, da novidade, né? É o Papa monstro, né? Até se brincava com esses termos, né, do pastor alemão que protege, né? Se comparava a Bento XVI, vocês sabem, a gente ouvia falar isso. Mas o que acontece? Nenhum lado nem outro respeita o Bento XVI como Papa, com um governo pastoral numa realidade muito complexa, porque eu falo que esses papas são santos. E o que acontece com o rótulo? Você não olha mais o pontificado de maneira integral, você olha o pontificado de maneira seletiva. De modo que coisas que foram absolutamente esquecidas de Bento XVI, por exemplo, vocês sabiam que Bento XVI tirou a tiara do brasão papal? Você sabia? A tiara era símbolo de uma época, de um poder, onde o Papa tinha uma tríplice coroa. A deposição da tiara, os papas não usaram mais a tiara, depois que o Papa Paulo VI convocou uma celebração, porque olha, ele queria que toda a igreja no mundo visse, olha a questão simbólica aqui presente,
que o Papa não pode ser mais um membro de uma corte, um imperador de uma corte. Depois a tiara, mas a tiara continuou no brasão do Papa. O que Bento XVI fez? Tirou e colocou uma mitra para mostrar a colegialidade do Papa. Primus inter pares, né? Primos mais inter pares mais primos entre todo o colégio apostólico, que são os bispos. Vocês vejam, ninguém falou disso. Por quê? Porque tinha que se alimentar o rótulo, seja para odiá-lo, seja para amá-lo. O que acontece com Francisco não é muito diferente, só que você inverte as coisas. E aqui nós podemos dizer que uma coisa é você ter uma preferência. Eu, do ponto de vista teológico, é claro que eu consulto mais Bento XVI, né? Que sou estudante de teologia, sou um apaixonado pela teologia. Mas uma coisa distinta é dizer que um Papa eu prefiro em alguns aspectos, porque é óbvio que cada Papa tem seu estilo. Não adianta. Bento XVI foi um catedrático, um estudante, estudou a vida inteira, gente. Ele viveu numa cadeira de uma universidade, ele era um Papa teólogo. Não dá para você pedir de Bento XVI comparar com o Papa Francisco, porque tem uma outra história de vida e a biografia das pessoas interfere no jeito que elas são. Olha em Pedro. Pedro era diferente de João, que era diferente de Mateus, que era diferente de Bartolomeu. Mas não é isso. O caráter pessoal do exercício do magistério pontifício exprime também as características pessoais daquele que ocupa a cadeira de Pedro. Mas jamais estas questões pessoais nos impedem de fazer do Papa, que governa pastoralmente aquele momento, um guardião da fé e da moral nossa. Então a gente pode ficar tranquilo que aquele Papa que está naquele momento governando, ele não pode ser desprezado por nenhum outro anterior. Até porque tem uma coisa muito clara aqui. Depois que um Papa falece, o seu legado passa para o próximo. Quem não respeita Francisco, não respeita, na verdade, nem Bento XVI. Porque vocês vão perceber, se você for honesto intelectualmente, se você começar a ler Bento XVI, você vai perceber que muitos textos de Francisco refletem a teologia e o legado do pontificado de Bento XVI. Tanto é verdade que eu já estou terminando esse bloco, vou dizer uma coisa para vocês, eu já fiz um teste com os estudantes de teologia. Eu passo um texto e eu falo assim, quem é o Papa que escreveu esse texto? E coloco para eles. Normalmente eles erram. Por quê? Eu coloco textos, por exemplo, da doutrina social de Bento XVI e não coloco o nome do Papa. E normalmente o que eles dizem? É Francisco. Não foi Francisco que escreveu isso, foi Bento XVI. Gente, as pessoas não leem, as pessoas pescam o que interessa e, sobretudo, passado pelo filtro dos youtubers católicos da vida. Tá na moda, tá? Chegamos ao final desse bloco, eu vou continuar com a pergunta da Joana no segundo bloco. Gente, sai daí não, já voltamos. Muito bem, intervalo, rapidinho, já voltamos. E lembram que eu fiquei com uma dívida no bloco, professor, mania de professor, gente. Eu fiquei com uma dívida do bloco anterior, de falar para vocês a data certinha da caminhada pela vida. Gente, 8 de outubro, domingo, tá? Domingo, 8 de outubro. De onde vai sair, gente? Da Praça do Rádio Clube. Então tá dizendo assim, se você vem de carro, já 8h30, porque vai ter aquele problema que a gente falou da maratona Pantanal, que vai ter, então o trânsito no centro vai estar um pouquinho conturbado, tá? Mas vai sair então 8 de outubro, a partir das 8h30, já devem estar por ali, porque 9h30 vai começar o momento de oração e de partida. Praça do Rádio Clube, caminhada pela vida contra o aborto. É preciso salvar as duas vidas, por sinal, nosso seminário maior fez um Rios, né? Eu não sei como que chama, eu não sou muito da geração tecnológica, peguei ali a rabiola dela, né? Como diz assim,
mas fizeram, né, isso, salvar as duas vidas. Então tem uma dimensão aí importante da igreja na defesa da dignidade da pessoa humana, que tem amplos reflexos na luta da igreja pela dignidade do trabalhador, inclusive dentro da visão de uma ecologia integral, onde as questões sociais e as questões climáticas estão profundamente implicadas. Em tudo isso tem, com certeza, o princípio da defesa da vida por causa da dignidade da pessoa humana. Essa dignidade é inalienável e não dá para você colocar um direito em confronto com outro quando se tratam de pessoas humanas. Eu falo que a gente precisa entender, sobretudo, combater a ideia de que o feto não é ainda uma pessoa humana. Então aí a gente está negando a subjetividade. E se eu nego a subjetividade daquele ser que só está precisando do tempo que não lhe foi dado ainda para desenvolver-se, porque ele já tem os elementos, né? É um conceito absolutamente negador da dignidade dessa pessoa, porque ela é pessoa. E como tal, vem negada a sua dimensão de pessoa. E aí por motivos absolutamente de uma visão antropológica, eu não estou falando aqui nem de uma visão teológica, estou falando de uma visão antropológica, que colocaria em risco todas as concepções, todas né, em risco a vida humana. E aí a gente precisa defendê-la em todos os aspectos. É importante isso, né? Defender a defesa, né, do caráter pessoal, da subjetividade, dar subjetividade àquele que já reage a emoções no ventre, o bebê, né? Já sente quando o pai está perto, ouve a voz do pai já, né? Então todas essas coisas, e aí a igreja também precisa estar muito ao lado também das vítimas, das situações, né, de miséria, de pobreza, até você que está grávida aí, está na dúvida, pelo amor de Deus, né? Tem vários modos da gente resolver essa situação. Vamos tentar resolver um modo que admita, né, que cuide dessa vida que está dentro de você. E é uma pena que muitas vezes você ficou sozinha, né? O machão que fez o filho, né? Tchau! Né? É o machão. Eu estou esperando um dia uma campanha para que os homens assumam seus filhos. Porque me parece assim que a gente joga demais uma responsabilidade sobre você, né? Tudo nas costas só da mulher, né? É isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sei que você está sozinha, mas não penso que você está sozinha não, tá? Eu sempre falo para as pessoas, olha, se vocês sabem de alguém que está pensando por questões de miséria, de pobreza, pelo amor de Deus, nos contacte, nos procure, nós vamos dar um jeito de ajudar. Vamos dar um jeito de ajudar, tá certo? Eu sei que é redundante a frase que eu falei, mas acho que a tentativa é essa mesmo. A gente tem que estar ao lado aqui, não demonizando ninguém, mas tentando salvar as vidas, salvá-las. Tá certo? Não se desespere, você não está só. Você não está só. Muito bem, e eu tô com a pergunta aqui da Joana, que está aqui entalada no pescoço, né, na goela. O senhor prefere o Papa Bento XVI ou o Papa Francisco? Não entalada com a pergunta, mas com a situação, né? Vamos esclarecer aqui, né, Joana? Com a situação. Por quê? Não dá para achar normal, gente, falar mal de Papa e ser católico. Isso é resquício da campanha eleitoral. Algumas pessoas receberam vídeos deturpados, vídeos que tiraram de contextos, acabaram com a imagem do Papa Francisco, gente. Mas ele é o Papa que está governando a igreja hoje. E não é porque é Francisco, eu já vou dizer uma coisa que eu já queria ter dito no bloco anterior, Joana. Não é porque é Francisco, pode ser Pedro, pode ser João Paulo, pode ser Bento, não importa. É porque é o Papa. É porque ele é o sucessor do apóstolo Pedro. É porque ele tem um lugar na fé, segundo nossa tradição, e o Papa que governa não pode ser substituído por um Papa que já foi, no sentido de que eu quero achar que estou sendo fiel à Igreja, simplesmente vivendo de um pontificado que não exerce mais o governo pastoral.
Porque existe o elemento da pessoalidade do exercício. Tem que ter um nome. Inclusive o Papa muda de nome. Bergoglio, Cardeal Bergoglio Francisco. Porque esse nome agora tem um caráter pessoal, ele não é o outro. E aí tem que ter a numeração, Bento XV, Bento XVI, se vem um Bento XVII. É? Por que tem que ter um número diferente? Porque não é mais o mesmo. Mas não nega o anterior. Recolhe seu legado. Tanto é verdade que quando um Papa escolhe um nome, né? Ele escolhe a tradição do seu legado. Por que Bento escolheu Bento XVI? Provavelmente porque, olhando o legado de Bento XV, né? Então, uma coisa não nega a outra, desde que não seja para o exercício ideológico seletivo das consequências de um pontificado. O atual pontífice, enquanto está vivo entre nós, é Francisco. Mesmo que você não coloque, você lá na sacristia não trocou a foto ainda. Mesmo que você finja que o pontificado de Francisco não existe, você está desobedecendo, você está ferindo o princípio da tradição, que é o caráter pessoal. Gente, Pedro não devia ser um cara muito simpático, é um cara de 880, mas mesmo na instabilidade, daquela fragilidade desse homem impulsivo como era Pedro, Deus agiu e fez dele um grande instrumento. Então, gente, vamos parar com isso que está feio. Vamos parar com isso que está muito feio, essa seletividade de Papa. O Papa Francisco não é antítese de Bento XVI, ele leva avante seu legado, como leva avante o legado de João Paulo II, como leva avante o legado de João Paulo I, de Paulo VI, de Pio XII. Um Papa é continuidade. E tem elementos de descontinuidade não no que toca, no que tange a fé, mas naquilo que tange os aspectos pessoais próprios de cada Papa, porque cada Papa é único, né? Mas naquilo que se trata do essencial, Joana, um Papa leva avante essa tradição viva da Igreja, atualiza no tempo, a partir da interpretação e do aprofundamento da interpretação da revelação bíblica, da revelação presente na tradição. E aí a gente vai vivendo, nesse momento, um momento profundamente rico, em que muitas pessoas estão perdendo o pontificado, muitos católicos estão perdendo o pontificado, a grandeza do pontificado do Papa Francisco, por puro preconceito. Como muitas pessoas perderam o grande, magnânimo pontificado de Bento XVI, que o perderam por puro preconceito. Eu tinha também na minha imagem de Bento XVI algumas visões deturpadas do seu pontificado. E quando eu percebi isso, quando eu comecei a ler Bento XVI, mas poxa, esse Bento aqui não é esse Bento que estão dizendo, porque esse Bento que chega até nós é o Bento filtrado pela mídia, que em determinados aspectos escolheu malhá-lo, aí se tornou injusto com ele, ou de gente que idealizou um Bento XVI, que está dentro da minha caixinha, bonitinha, né? Aquele que só está preocupado com a liturgia, com aquelas formas impecáveis. Não, Bento XVI foi um pontificado maravilhoso. Foi um pontificado... Gente, nós vamos ler Bento XVI por mais 100 anos, 150 anos, o legado desse homem. Agora, nós estamos fazendo a mesma injustiça que cometemos com Bento XVI, só inverteu os exageros, né? Entre tradicionalismo, entre conservadorismo e o progressismo. Vamos cuidar. Vamos parar com essa seletividade, vamos seguir as fontes oficiais da Igreja, o site do Vaticano, o site da CNBB. Vamos purificar nosso imaginário das visões ideológicas de determinadas correntes partidárias. Tá feio, tá horrível.
Você tem que confessar, não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com o Cristo. Naquela mesma oração eucarística que a igreja entrega o corpo de Cristo, cita o nome do Papa que governa pastoralmente a igreja hoje. Como é que você vai comungar o corpo de Cristo? Com essa, separação? E vocês sabem que com os orientais a gente tem esse problema, o ecumenismo avançou muito com os orientais, mas tem o problema do pontificado. Eles acham que a gente exagera a visão do Papa, do poder. Eles entendem o poder de honra do pontífice, mas não concordam com o poder de jurisdição do Papa, que pode intervir em qualquer momento, porque o Oriente tem uma outra visão de cristianismo, inclusive muito mais sinodal. O Oriente tem uma visão muito mais sinodal, não uma ideia de poder supremo e aquela pirâmide onde na base está quem está calado, que se tiver calado está certo. Os orientais não são assim. A tradição católica cristã oriental tem uma visão mais sinodal da igreja. Então, o próprio João Paulo II falou, olha, a gente vai precisar refletir um pouco sobre o ministério petrino. Jamais podemos entender a vida católica sem o ministério petrino. Mas qual que é a concepção que nós temos desse ministério? Como é que nós pensamos o seu exercício? É de maneira autoritária? Não, gente, aí entenderam? Nós não podemos pegar um Papa e simplesmente ignorá-lo como ele se não existisse. O que o Papa Francisco está dizendo nos documentos é do modo dele, mas estão em perfeita sintonia e continuidade com os pontificados anteriores. É óbvio que o desenvolvimento e os passos de cada pontificado, por quê? Porque Bento XVI não foi repetição, mera repetição dos seus antecessores. Como Francisco não é, mas existe, por causa da linha de tradição de sucessão apostólica, a necessidade de continuar o legado. Em que sentido? No sentido paulino. O que Paulo diz? Eu mesmo recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, vocês estão vendo? Eu mesmo transmiti aquilo que eu recebi. Tem que ser fiel àquilo que recebeu. Tá? Tem que haver uma fidelidade. E aí, vocês não podem escolher cardeais porque vocês gostam de cardeais A ou B. Porque, claro, tem um grupo economicamente mantido que tem um fenomenal espaço nas redes sociais e que entram também na cabeça dos nossos jovens e, infelizmente, na cabeça dos nossos seminaristas, que escolhem cardeais exatamente porque eles batem no Papa. Que absurdo! Que tristeza! Isso é inadmissível. Esse magistério paralelo, você tem que ouvir o bispo local. Isso é tradição da igreja, é a coisa mais tradicional que existe na igreja. Gente, os tradicionalistas são tudo menos tradicionais, porque a concepção deles de tradição é morta. É um museu, gente. É museu. É um museu. A igreja vira um museu para esse povo. De modo que eles ainda, nas suas visões cismáticas, porque tem um clima de cisma no Brasil, um clima de cisma velado, mas existe. Você não escolhe o bispo porque o bispo é a paróquia pessoal sua, que você escolheu porque ele está na internet. O bispo tal falou uma coisa que você gostou, mas ele não é o seu bispo. Ah, ele tem um estilo porque ele usa tal, ele usa... Mas quem é o nosso bispo? Quem são os bispos? Quem é o bispo da sua igreja local? É ele? E não é o carinha lá o padre lá do YouTube da vida, né? Gente, esses pessoais estão vendendo as ideologias, as visões seletivas filtradas pelas concepções que eles têm. E quase sempre é uma visão demonizada de quem discorda. Mas nesse demônio que você está vendo, tem coisas que é parte integrante da tradição da nossa fé. Você está jogando fora a água suja e a criança. Tá? Entendeu? Os caras estão jogando fora elementos intrínsecos à visão da própria igreja, que se desenvolve, que caminha, e o Espírito acompanha isso. Tantas neiras estão dizendo também sobre o sínodo, né? Gente, quanta coisa. Tem vídeo que eu abro, eu vou dizer para vocês, eu não tenho estômago. Eu não tenho estômago para ouvir. É de uma tristeza muito grande, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né?
essas visões ideológicas. Agora, ser progressista no sentido de que você tem um estilo, né? Mas desde que esse estilo vá até onde você se mantenha em perfeita comunhão com o essencial da fé. Porque senão você caiu no extremismo. E qual que é a concepção do progressismo extremista? É bom só o que é novo. Não. Tem que ter critério, tem que ter discernimento. Ah, é bom porque é novo? Nem toda novidade está imperfeita. Tem que ver a questão da perfeita conformidade com a tradição, com o legado. Agora o conservador já é o outro extremo, né? Na fase extremista, porque em certo sentido, nós temos que ser conservadores em umas coisas. Né? Lembra o Evangelho? Você tira do baú coisas novas e coisas antigas. Então o que nós temos que conservar? O substancial da nossa fé. Ah, vamos trocar agora, a Trindade não é mais 3, é 2. O que, você ficou louco? Isso você está mexendo na nossa identidade, cara. Você está mexendo no núcleo da nossa fé. Aí não dá. É inconcebível. Não dá, né? Não dá você. Então tomar cuidado, gente, que tem muitos aí que estão querendo parecer mais católicos do que o Papa, mas tornaram o cristianismo deles uma seita. Tornaram o cristianismo que eles estão vivenciando uma seita. E causam problemas graves em nossas comunidades. Até porque é gente que não arruma nem a cama quando sai de cedo e vai lá pontificar como se fosse o Papa, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso tem atraído muitos jovens e eu temo pelo futuro da igreja. Uma igreja que vai escolher papas. Não, não cabe a nós. Não sou eu, não é você, não é a mídia, não é quem eu gosto ou quem não gosto. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar na igreja? Pode ser? Combinado? Tá certo, gente. Chegamos ao final do nosso programa, já me avisaram aqui. A gente só tem 1 minuto e esse minuto serve-nos nesse momento para invocar a bênção de Deus, por intercessão de Maria Imaculada, que também é chamada Mãe da Igreja, e por ser sem mancha, Maria se torna para nós um modelo de vida cristã. Que ela nos ajude a amar o Papa, a amar nossa Igreja, a amar todos esses papas que serviram a Igreja, que ela nos ensine também a defender a vida em todas as suas circunstâncias, do seu nascimento, né, da sua fase embrionária até o seu ocaso natural. E também nos ajude então a viver esse momento de profunda comunhão com o sínodo. Então, sobre essas 3 dimensões, né, de comunhão eclesial que eu quero invocar. Então, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada, desça sobre você, sobre sua vida, sobre seu projeto, sobre seus sonhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria no coração, já com saudade para o próximo encontro. Terminamos por aqui o programa Respostas. Até o próximo encontro. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para